Sabe, todos nós passamos por momentos na vida em que os desafios parecem ser maiores do que podemos suportar. Às vezes, as preocupações e o estresse do cotidiano nos sobrecarregam de tal forma que fica difícil enxergar uma saída ou encontrar forças para continuar. Pode ser uma doença que afeta a nós ou alguém que amamos profundamente, problemas financeiros que nos tiram o sono e nos fazem questionar o futuro, dificuldades nos relacionamentos que nos deixam desanimados e inseguros, ou qualquer outra circunstância que nos cause ansiedade, medo e até mesmo desesperança. Nesses momentos, é comum sentirmos que estamos sozinhos em nossa luta, como se carregássemos um peso enorme nos ombros sem ninguém para nos ajudar. Podemos nos sentir perdidos, sem direção, e a alegria que antes sentíamos parece ter desaparecido. As noites podem se tornar longas e inquietas, e os dias, cheios de preocupações e incertezas. Mas hoje, quero te convidar para uma conversa sincera e aberta sobre algo que pode transformar completamente a maneira como enfrentamos esses desafios: a confiança em Deus. Vamos juntos explorar como essa confiança pode nos dar forças que talvez não sabíamos que tínhamos, renovar nossa esperança mesmo quando tudo parece perdido, e nos ajudar a encontrar paz mesmo nas situações mais difíceis que a vida possa nos apresentar. A confiança em Deus não é apenas uma ideia abstrata ou um conceito distante. É uma experiência real e profunda que pode mudar nossas vidas de maneira significativa. É como encontrar um porto seguro em meio a uma tempestade, um lugar de refúgio onde podemos descansar e recuperar nossas forças. Quando confiamos em Deus, estamos reconhecendo que não precisamos carregar todos os fardos sozinhos, que existe alguém maior que nós, que nos ama e quer nos ajudar. A Bíblia, esse livro tão especial que tem guiado pessoas ao longo de milhares de anos, nos ensina repetidamente que não devemos nos preocupar, mas sim confiar em Deus e em seu plano para nossas vidas. Ela está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram grandes desafios e encontraram força e esperança através da fé. Em Filipenses, encontramos uma mensagem poderosa e reconfortante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quero que você pense um pouco sobre isso. Imagine poder viver sem ser dominado pela ansiedade, sabendo que há uma paz disponível que vai além do que podemos compreender. Uma paz que não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas que vem de dentro, do nosso relacionamento com Deus. Essa paz não significa que todos os nossos problemas desaparecerão instantaneamente, mas nos dá a serenidade e a confiança para enfrentá-los com coragem e determinação. Confiar em Deus é como entregar nossas preocupações em suas mãos, sabendo que Ele está no controle e que deseja o melhor para nós. É acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e que podemos superar as dificuldades com sua ajuda. Quando nos aproximamos de Deus através da oração, abrimos nosso coração e compartilhamos nossos medos, dúvidas e anseios. E, em troca, recebemos conforto, sabedoria e força para continuar. Pense nas vezes em que você enfrentou situações difíceis. De alguma forma, encontrou uma solução ou recebeu ajuda inesperada. Talvez tenha sido um amigo que ofereceu apoio, uma oportunidade que surgiu no momento certo ou uma sensação de paz que preencheu seu coração. Essas experiências podem ser sinais da presença de Deus em nossas vidas, nos mostrando que não estamos sozinhos. Além disso, confiar em Deus nos permite ver além das dificuldades imediatas e enxergar um propósito maior. Podemos começar a perceber que os desafios podem ser oportunidades de crescimento pessoal, aprendizado e fortalecimento da fé. A Bíblia também nos encoraja nesse sentido. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ao desenvolvermos essa confiança, começamos a experimentar mudanças em nossa maneira de pensar e agir. A ansiedade e o medo podem dar lugar à esperança e à coragem. Passamos a enfrentar os desafios com uma atitude diferente, sabendo que não estamos sozinhos e que podemos contar com a ajuda divina.
Isso não significa que não teremos momentos de dúvida ou dificuldade, mas que teremos uma base sólida sobre a qual nos apoiar. Neste momento, gostaria de te encorajar a refletir sobre como você pode fortalecer sua confiança em Deus. Talvez seja através da leitura da Bíblia, da oração, da participação em uma comunidade de fé ou simplesmente reservando um tempo para meditar e buscar uma conexão mais profunda com Ele. Cada pessoa tem seu próprio caminho e ritmo, e o importante é dar os primeiros passos nessa direção. Lembre-se de que Deus está sempre disponível para nós, pronto para ouvir nossas preocupações e nos oferecer seu amor e cuidado. Não importa quais sejam os desafios que você esteja enfrentando, saiba que há esperança e que você não precisa enfrentá-los sozinho. Ao confiar em Deus, podemos encontrar a paz que excede todo entendimento e a força necessária para superar qualquer obstáculo. Vamos juntos explorar essa jornada de confiança e descobrir como ela pode transformar nossas vidas de maneira profunda e significativa. Estou aqui para te acompanhar nesse caminho, compartilhando experiências, reflexões e encorajamento. Que possamos juntos encontrar a paz, a esperança e a alegria que vem de confiar em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. Neste vídeo, vamos explorar juntos como podemos aplicar esse ensinamento em nossa vida diária. Vamos conversar sobre o que realmente significa confiar em Deus, como podemos fortalecer nossa fé e de que maneira essa confiança pode mudar nossa perspectiva e transformar nossas vidas. Vamos caminhar lado a lado nessa jornada, dividindo nossa conversa em várias partes, cada uma delas pensada para nos ajudar a aprofundar nossa compreensão prática da confiança em Deus. Confiar em Deus é um conceito que muitas vezes ouvimos em sermões, lemos em escrituras e até aconselhamos amigos e familiares a fazer. Mas o que isso realmente significa no dia a dia? Como podemos aplicar essa confiança em situações concretas, quando enfrentamos desafios no trabalho, problemas de saúde, relacionamentos difíceis ou incertezas sobre o futuro? É sobre isso que queremos falar hoje, mergulhando profundamente nesse tema para encontrar respostas que ressoem com o nosso coração e mente. Então, se você já se sentiu como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros, se as preocupações têm tirado o seu sono ou se está passando por um momento difícil e não sabe como seguir em frente, este vídeo é especialmente para você. Não estamos aqui para oferecer soluções mágicas ou fórmulas prontas, mas para compartilhar reflexões que possam trazer conforto, esperança e uma nova perspectiva. Espero que, ao final dessa caminhada, você se sinta mais inspirado, fortalecido e encontre uma nova maneira de encarar os seus problemas e preocupações. Para começar, vamos refletir sobre o que realmente significa confiar em Deus. Não se trata apenas de acreditar que Ele existe ou de seguir rituais religiosos. Confiar em Deus é desenvolver uma relação profunda e pessoal com o Criador do Universo. É abrir o coração para Ele, compartilhar nossas alegrias e tristezas, nossos medos e esperanças. É uma relação baseada na fé, na certeza de que Ele nos ama incondicionalmente, que tem o controle de nossas vidas e que seu plano para nós é bom, mesmo quando não conseguimos entender todas as peças desse plano. Muitas vezes, queremos ter o controle total de nossas vidas. Planejamos cada detalhe, estabelecemos metas e trabalhamos arduamente para alcançá-las. Mas, inevitavelmente, enfrentamos situações que estão além do nosso controle. Pode ser uma doença inesperada, uma perda financeira, um relacionamento que não deu certo. Nesses momentos, a confiança em Deus se torna essencial. É reconhecer que, apesar das circunstâncias adversas, não estamos sozinhos e que há um propósito maior em tudo o que acontece. Imagine novamente aquela situação do barco no meio de uma tempestade. As ondas estão enormes, o vento é forte e o barco balança perigosamente. O medo é uma reação natural diante do perigo iminente. Mas nesse momento, você pode escolher entre entrar em pânico, tentando controlar o que está fora do seu alcance, ou pode confiar no capitão experiente, que sabe exatamente como navegar nessas águas turbulentas. Confiar em Deus é como confiar nesse capitão. É descansar na certeza de que Ele está no comando e que nos levará em segurança, mesmo através das tempestades mais assustadoras. Mas como podemos fortalecer essa confiança?
Primeiro, através da comunicação constante com Deus. A oração não precisa ser algo formal ou reservado apenas para momentos específicos. Podemos conversar com Deus em qualquer lugar e a qualquer momento, expressando nossos sentimentos e ouvindo sua orientação. Segundo, por meio da leitura e meditação das Escrituras, onde encontramos promessas e ensinamentos que nos fortalecem e encorajam. Terceiro, cercando-nos de uma comunidade de fé, pessoas que nos apoiam e inspiram em nossa jornada espiritual. Quando confiamos em Deus, nossa perspectiva muda. Em vez de sermos consumidos pela ansiedade e pelo medo, encontramos paz e esperança. Passamos a enxergar os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Nossa fé nos dá a resiliência para perseverar, mesmo quando o caminho é difícil. Confiar em Deus não significa que nunca enfrentaremos problemas ou que tudo será fácil. Significa que, independentemente do que aconteça, acreditamos que Deus está conosco e que Ele nos dará a força necessária para superar qualquer dificuldade. É uma confiança que nos libera do peso de tentar controlar tudo, permitindo-nos viver com mais alegria e liberdade. Além disso, é importante lembrar que confiar em Deus não significa inatividade ou falta de responsabilidade. Não é sentar e esperar que tudo aconteça sem o nosso esforço. Pelo contrário, é agir com a convicção de que Deus guia nossos passos, tomando decisões alinhadas com seus ensinamentos e valores. É buscar sabedoria para fazer escolhas sábias e coragem para enfrentar os desafios, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada. A confiança em Deus também nos ajuda a lidar com o passado e a perdoar a nós mesmos e aos outros. Carregar mágoas e arrependimentos pode ser um fardo pesado, mas ao entregar essas cargas a Deus, encontramos alívio e liberdade. Permitir que sua graça opere em nossas vidas nos capacita a avançar, deixando para trás o que nos impede de crescer. Então, ao longo deste vídeo, vamos explorar histórias e exemplos que ilustram essa confiança em ação. Vamos compartilhar experiências pessoais e lições aprendidas ao longo do caminho. Meu desejo é que essas reflexões possam tocar o seu coração e incentivá-lo a aprofundar sua própria relação com Deus. Se você está enfrentando uma tempestade em sua vida agora, lembre-se de que não está sozinho no barco. Deus está com você, guiando-o através das ondas e dos ventos fortes. Confie nele, entregue suas preocupações e permita que sua paz preencha o seu coração. Obrigado por estar aqui comigo nesta jornada. Juntos, vamos descobrir como a confiança em Deus pode transformar nossas vidas de maneiras que talvez nunca tenhamos imaginado. Muitas vezes, não entendemos por que certas coisas acontecem em nossas vidas. Pode ser que nos perguntemos: por que isso está acontecendo comigo? Ou o que eu fiz para merecer isso? Sentimentos de dúvida, medo ou até mesmo raiva podem surgir nesses momentos difíceis. É natural sentir-se perdido ou confuso diante de situações que parecem injustas ou incompreensíveis. Mas é exatamente nessas horas que a confiança em Deus pode nos oferecer uma perspectiva diferente. Podemos não ter todas as respostas, mas podemos ter a certeza de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona e que pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em algo bom. A Bíblia está repleta de histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram grandes desafios, mas que escolheram confiar em Deus. Vamos lembrar de algumas delas com mais detalhes, pois elas nos oferecem lições valiosas sobre fé, perseverança e a fidelidade divina. José é um exemplo notável. Um jovem que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, movidos pela inveja por causa dos sonhos que ele compartilhava. Levado ao Egito, José enfrentou a dura realidade da escravidão em uma terra estrangeira. Mesmo assim, ele manteve sua integridade e trabalhou diligentemente na casa de Potifar, um oficial do faraó. Porém, foi injustamente acusado pela esposa de Potifar de um crime que não cometeu e acabou preso. Durante anos, ele passou por situações extremamente difíceis, que poderiam ter destruído sua esperança e fé. Na prisão, José continuou a confiar em Deus, interpretando sonhos de outros prisioneiros, o que eventualmente o levou à atenção do faraó. No tempo certo, Deus o elevou à posição de governador do Egito.
Ao interpretar os sonhos perturbadores do faraó sobre 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome, José propôs um plano para armazenar alimentos durante os anos de fartura. Sua sabedoria salvou não apenas o Egito, mas também outras nações vizinhas. Quando seus próprios irmãos vieram ao Egito em busca de comida, José teve a oportunidade de se vingar, mas escolheu o perdão. Ele reconheceu que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para preservar muitas vidas. A história de José nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior e usando até mesmo as adversidades para cumprir seus propósitos. Outro exemplo é Davi, um simples pastor de ovelhas que foi ungido para ser rei de Israel ainda jovem. Antes de assumir o trono, Davi enfrentou inúmeras dificuldades. Demonstrou coragem ao enfrentar Golias, o gigante filisteu que amedrontava o exército israelita, armado apenas com uma funda e 5 pedras. Sua confiança não estava em armas, mas em Deus. Após essa vitória, Davi ganhou fama, mas também a inveja do rei Saul, que passou a persegui-lo implacavelmente. Davi precisou se esconder em cavernas, fugir para territórios inimigos e viver como fugitivo por anos. Enfrentou batalhas, traições e momentos de profunda angústia. Mas em todos esses momentos, Davi confiou em Deus. Ele escreveu muitos salmos expressando sua fé, suas dúvidas, seus medos e sua confiança. Nos salmos, vemos um homem que não escondia suas emoções, que clamava a Deus em meio à aflição, mas que também louvava e exaltava a fidelidade divina. Sua vida nos mostra que podemos ser sinceros com Deus sobre nossos sentimentos, mas que, ao final, podemos descansar na certeza de que Ele é fiel. Davi esperou pacientemente pelo tempo de Deus para assumir o trono, sem tomar atalhos ou agir injustamente contra Saul, mesmo quando teve oportunidades para isso. Esses exemplos nos mostram que confiar em Deus não significa ausência de problemas, mas sim uma atitude de fé diante das circunstâncias adversas. José e Davi não tiveram vidas fáceis, mas suas histórias são testemunhos poderosos de como a confiança em Deus pode nos sustentar e nos conduzir a cumprir propósitos maiores do que poderíamos imaginar. Além de José e Davi, podemos lembrar de Jó, um homem íntegro que enfrentou a perda de todos os seus bens, filhos e saúde. Mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento, Jó não abandonou sua fé. Ele questionou, lamentou, mas manteve sua confiança em Deus. No final, Jó foi restaurado e abençoado de forma ainda mais abundante, mostrando que Deus é soberano e justo. Esther é outro exemplo inspirador. Uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e arriscou sua vida para salvar seu povo de um decreto que ordenava sua exterminação. Com coragem e confiança em Deus, Esther intercedeu junto ao rei, colocando-se em perigo para cumprir um propósito maior. Sua história nos ensina sobre a importância de estarmos dispostos a agir com fé, mesmo em situações arriscadas. Essas histórias nos encorajam a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Elas nos lembram de que Deus é soberano, que seu amor por nós é constante e que Ele pode transformar situações difíceis em bênçãos. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos acreditar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Aplicando isso em nossas vidas, podemos enfrentar nossos próprios desafios com uma perspectiva diferente. Ao invés de nos deixarmos abater pelo desânimo, podemos buscar em Deus a força e a sabedoria necessárias. Podemos lembrar que nossas lutas podem ser oportunidades para crescer, para desenvolver paciência, perseverança e uma fé mais profunda. Quando enfrentamos problemas no trabalho, conflitos familiares, questões de saúde ou qualquer outra dificuldade, podemos seguir o exemplo desses personagens bíblicos. Podemos orar, buscar a orientação de Deus, ler as Escrituras e nos apoiar em nossa comunidade de fé. Podemos escolher confiar que Deus está conosco, que Ele nos guia e que, no tempo certo, veremos os frutos dessa confiança. Confiar em Deus também envolve paciência e espera. Muitas vezes, queremos que as soluções venham imediatamente, que os problemas se resolvam no nosso tempo.
Mas Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. José esperou anos na prisão antes de ser elevado ao cargo de governador. Davi esperou anos entre ser ungido por Samuel e finalmente se tornar rei. Durante esse período de espera, eles continuaram fiéis, confiando que Deus cumpriria suas promessas. Essa espera nos ensina a depender de Deus diariamente. Cada desafio é uma oportunidade de aprofundar nosso relacionamento com Ele, de buscar sua presença e de permitir que Ele trabalhe em nossos corações. A confiança em Deus não é passiva, ela nos impulsiona a agir com base na fé, a seguir em frente mesmo quando o caminho parece incerto. Portanto, ao enfrentarmos nossas próprias lutas, podemos nos inspirar nessas histórias e lembrar que Deus está escrevendo a nossa história também. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas, sabe dos nossos anseios e necessidades, e está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Em resumo, confiar em Deus é uma jornada contínua. Não é algo que fazemos apenas uma vez, mas uma escolha diária de entregar nossos medos, dúvidas e preocupações a Ele. É acreditar que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz de Deus pode brilhar e nos mostrar o caminho. Que possamos, assim como José, Davi e tantos outros, manter nossa fé firmada em Deus, sabendo que Ele é fiel e que sua vontade é boa. Ao fazermos isso, encontraremos força para superar os desafios, esperança para o futuro e paz que excede todo entendimento. Muitas vezes, não entendemos por que certas coisas acontecem em nossas vidas. Situações inesperadas surgem, planos são interrompidos, desafios parecem insuperáveis. Podemos nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ou o que eu fiz para merecer isso? Esses questionamentos são comuns e humanos. Nesses momentos, é natural sentir dúvida, medo ou até mesmo raiva. Sentimos como se o chão desaparecesse sob nossos pés, e a incerteza pode nos consumir. Mas é exatamente nessas horas que a confiança em Deus pode nos oferecer uma perspectiva diferente e trazer paz ao nosso coração. A confiança em Deus nos permite enxergar além das circunstâncias imediatas. Mesmo quando não temos todas as respostas, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona e que pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em algo bom. Essa certeza não elimina os problemas, mas nos dá força para enfrentá-los com esperança e serenidade. A Bíblia está repleta de histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram grandes desafios, mas que escolheram confiar em Deus. Essas narrativas não são apenas relatos históricos, mas fontes de ensinamentos que atravessam séculos e falam diretamente ao nosso coração. Vamos lembrar de algumas delas com mais detalhes, pois elas nos mostram como a fé pode transformar vidas e situações. José é um exemplo notável de perseverança e confiança inabalável em Deus. Ele era o filho preferido de Jacó, o que despertou a inveja de seus irmãos. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi levado ao Egito, um país estrangeiro com costumes e língua diferentes. Lá, ele foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Mesmo como escravo, José se destacou por sua dedicação e integridade, ganhando a confiança de seu senhor. No entanto, enfrentou uma grande injustiça quando foi falsamente acusado pela esposa de Potifar de tentar assediá-la. Sem direito à defesa, foi lançado na prisão. Durante anos, José permaneceu preso, longe de sua família e de tudo o que conhecia. Poderia ter se entregado ao desespero, mas escolheu manter sua fé em Deus. Na prisão, continuou a demonstrar caráter e bondade, interpretando os sonhos de outros prisioneiros. Sua habilidade de interpretar sonhos chamou a atenção quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia explicar. José foi chamado e, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó elevou José à posição de governador do Egito, tornando-o o segundo homem mais poderoso do país. José foi responsável por implementar um plano para armazenar alimentos durante os anos de fartura, garantindo a sobrevivência do povo durante a fome que se seguiu. Quando a fome atingiu também sua terra natal,
seus irmãos vieram ao Egito em busca de mantimentos, sem reconhecer José. Em vez de vingança, José escolheu o perdão e revelou-se a eles, dizendo: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 52:20. A história de José nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior. Sua confiança em Deus transformou não apenas sua vida, mas também a de sua família e de toda uma nação. Outro exemplo inspirador é Davi, um simples pastor de ovelhas que foi ungido para ser rei de Israel ainda jovem. Davi era o caçula de seus irmãos e passava seus dias cuidando dos rebanhos de sua família. Quando o profeta Samuel foi instruído por Deus a ungir o próximo rei, passou por todos os irmãos mais velhos de Davi antes de chegar até ele. Deus olhou para o coração de Davi, e não para sua aparência ou posição social. Antes de assumir o trono, Davi enfrentou inúmeras dificuldades. Demonstrou coragem ao enfrentar Golias, o gigante filisteu que aterrorizava o exército israelita. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, e confiando plenamente em Deus, Davi derrotou Golias, mostrando que a fé supera qualquer obstáculo. Essa vitória trouxe fama a Davi, mas também despertou a inveja do rei Saul, que passou a vê-lo como uma ameaça. Perseguido por Saul, Davi precisou se esconder em cavernas e fugir para terras estrangeiras. Viveu como fugitivo por anos, enfrentando batalhas, traições e momentos de profunda angústia. Em várias ocasiões, Davi teve a chance de eliminar Saul e assumir o trono, mas escolheu não levantar a mão contra o rei, respeitando a autoridade estabelecida por Deus. Durante esse período tumultuado, Davi escreveu muitos dos salmos que conhecemos hoje, expressando suas emoções de forma sincera. Ele compartilhava suas dúvidas, medos e frustrações, mas sempre reafirmava sua confiança em Deus. No Salmo 23, por exemplo, Davi declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Sua vida nos mostra que podemos ser sinceros com Deus sobre nossos sentimentos, mas que, ao final, podemos descansar na certeza de que Ele é fiel. E que tal falarmos de Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia? Esther era uma órfã criada por seu primo Mordecai. Quando o rei Xerxes procurava uma nova rainha, Esther foi selecionada por sua beleza e graça, embora tivesse ocultado sua origem judaica por orientação de Mordecai. Enquanto estava no palácio, um oficial chamado Amã planejou exterminar todos os judeus do império. Mordecai informou Esther sobre o plano maligno e a incentivou a interceder junto ao rei, dizendo: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha." A princípio, Esther hesitou, pois aproximar-se do rei sem ser chamada poderia resultar em sua morte. No entanto, ela pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias e decidiu arriscar sua vida em favor de seu povo. Com coragem e confiança em Deus, Esther foi ao encontro do rei e revelou a trama de Amã. Como resultado, o decreto foi revertido, e os judeus foram salvos. A história de Esther nos inspira a confiar em Deus mesmo quando somos chamados a fazer algo difícil ou arriscado. Mostra que nossa posição, seja qual for, pode ser usada por Deus para cumprir seus propósitos maiores. Esses são apenas alguns exemplos, mas há muitos outros na Bíblia. O que todos têm em comum é que essas pessoas enfrentaram situações desafiadoras, mas escolheram confiar em Deus. E essa confiança fez toda a diferença em suas vidas e na vida de muitos outros. Elas não eram perfeitas, tinham falhas e cometiam erros, mas sua fé as guiou através das dificuldades. Mas como podemos, nós, no nosso dia a dia, desenvolver essa confiança em Deus? A resposta está na construção de um relacionamento pessoal com Ele. Assim como qualquer relacionamento, requer tempo, dedicação e comunicação. Não se trata apenas de práticas religiosas formais, mas de uma conexão genuína e profunda com o Criador. A fé é o alicerce dessa confiança. Mas não é uma fé cega ou irracional. É uma fé baseada no conhecimento do caráter de Deus,
em suas promessas e em sua fidelidade ao longo do tempo. É acreditar que Ele é bom, que nos ama profundamente e que tem um plano perfeito para cada um de nós. Para desenvolver essa fé, precisamos conhecer a Deus, e isso acontece através da leitura e meditação de Sua palavra, a Bíblia. Ao estudar as Escrituras, aprendemos sobre quem Deus é, suas ações no passado e suas promessas para o futuro. A oração é uma ferramenta essencial nesse processo. Orar é muito mais do que apenas pedir coisas a Deus. É uma conversa sincera, na qual podemos expressar nossos sentimentos, nossas dúvidas, nossas alegrias e tristezas. É um momento de intimidade, onde podemos nos abrir completamente, sabendo que Ele nos entende melhor do que ninguém. Através da oração, fortalecemos nossa conexão com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz e direção. Além disso, a oração é uma via de mão dupla. Não é apenas nós falando, mas também ouvindo. Deus fala conosco de diversas formas, através da leitura da Bíblia, de uma palavra amiga, de circunstâncias ao nosso redor ou mesmo daquela voz interior que nos dá paz e direção. Estar atento a essas comunicações nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Participar de uma comunidade de fé também é importante. Compartilhar experiências, aprender com outros, receber apoio e encorajamento são aspectos que fortalecem nossa caminhada espiritual. Juntos, podemos crescer e enfrentar os desafios com mais confiança. Outro aspecto fundamental é praticar a gratidão. Reconhecer as bênçãos em nossas vidas, mesmo as pequenas, nos ajuda a manter o foco na bondade de Deus. A gratidão alimenta a alegria e nos lembra de que Deus cuida de nós em todos os momentos. Também é essencial lembrar que confiar em Deus não significa que tudo será fácil ou que não enfrentaremos problemas. Os exemplos bíblicos mostram que a vida de fé inclui desafios e provações. No entanto, a confiança em Deus nos dá a certeza de que não estamos sozinhos e que Ele nos sustenta em meio às dificuldades. Quando enfrentamos situações complicadas, podemos escolher entregar nossas preocupações a Deus. Isso não significa ser passivo, mas sim agir com sabedoria e buscar a direção divina. Podemos pedir a Deus que nos dê força, coragem e discernimento para tomar as melhores decisões. Por fim, é importante exercitar a paciência e a perseverança. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha em seu próprio tempo. Aprender a esperar e confiar que Ele está no controle é a parte essencial do crescimento espiritual. Em resumo, desenvolver a confiança em Deus é um processo contínuo que envolve conhecer seu caráter, comunicar-se com Ele, participar de uma comunidade de fé, praticar a gratidão e manter uma atitude de paciência e perseverança. Ao fazermos isso, estaremos fortalecendo nossa fé e nos preparando para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresentar. A leitura e meditação na Bíblia são igualmente importantes. A palavra de Deus é viva e eficaz, e tem o poder de transformar nossas vidas de maneiras profundas e significativas. Ao dedicar tempo para ler as Escrituras, podemos conhecer mais sobre quem Deus é, entender seus planos e propósitos, e encontrar orientação para as situações que enfrentamos no dia a dia. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é uma fonte inesgotável de sabedoria, consolo e encorajamento. Ela nos oferece princípios que são aplicáveis em todas as áreas da nossa vida, ajudando-nos a tomar decisões sábias e a enfrentar os desafios com confiança. Quando nos aprofundamos na leitura bíblica, começamos a perceber como Deus agiu na história da humanidade e como Ele continua a agir em nossas vidas hoje. As histórias, parábolas e ensinamentos presentes nas Escrituras nos mostram exemplos de fé, perseverança, amor e justiça. Ao meditar nessas passagens, podemos refletir sobre como esses princípios se aplicam às nossas próprias experiências. Isso nos permite crescer espiritualmente e desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus. Lembre-se de que confiar em Deus é um processo contínuo. Não é algo que acontece automaticamente ou que é fácil todos os dias. Haverá momentos de dúvidas, de questionamentos, e isso é normal. A jornada da fé é repleta de altos e baixos, e todos nós passamos por períodos em que nos sentimos mais próximos ou mais distantes de Deus.
O importante é não desistir, continuar buscando, aprofundando esse relacionamento. É nas dificuldades que nossa fé é testada e fortalecida. Ao persistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis, demonstramos nossa confiança em Deus e permitimos que Ele trabalhe em nossas vidas. Agora, vamos falar sobre como aplicar essa confiança em Deus no nosso dia a dia. A fé não é algo que deixamos para os momentos de crise, mas deve estar presente em todas as áreas da nossa vida. Isso significa integrar nossos valores e crenças em nossas ações cotidianas, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos ou em qualquer outra esfera. Quando vivemos de acordo com os princípios divinos, estamos demonstrando nossa fé de forma prática, impactando positivamente as pessoas ao nosso redor. Um aspecto fundamental é viver com uma atitude de gratidão. A gratidão tem um poder transformador. Quando somos gratos, focamos nas bênçãos, nas coisas boas que já temos, e não apenas nos problemas ou no que nos falta. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas escolher ver além delas. A gratidão nos ajuda a reconhecer a presença de Deus em nossa vida, mesmo nos pequenos detalhes. Ao agradecer pelas dádivas diárias, nosso coração se enche de alegria e contentamento, e somos capacitados a enfrentar os desafios com uma perspectiva mais positiva. Experimente começar o dia agradecendo. Pode ser por coisas simples: o ar que respiramos, a natureza ao nosso redor, as pessoas que amamos. Agradeça pelas oportunidades, pelos desafios que te fazem crescer, pelas lições aprendidas. A gratidão muda nosso coração e nos aproxima de Deus. Quando adotamos esse hábito, passamos a valorizar mais o que temos e a perceber que, mesmo nas situações difíceis, há motivos para agradecer. Isso nos mantém conectados com Deus e fortalece nossa confiança nele. Outro ponto importante é a obediência. Obedecer a Deus é uma demonstração prática da nossa confiança nele. Quando seguimos seus ensinamentos, estamos reconhecendo que ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, obedecer pode significar ir contra a correnteza, fazer escolhas que não são populares ou que exigem sacrifício. Mas é nesses momentos que mostramos nossa fé em ação. A obediência nos conduz a uma vida alinhada com a vontade de Deus, e isso traz paz e realização. Por exemplo, perdoar alguém que nos magoou pode ser muito difícil, mas Deus nos chama a perdoar. Ao fazer isso, liberamos não apenas a outra pessoa, mas também a nós mesmos, permitindo que a cura aconteça. O perdão é um ato de obediência que demonstra confiança na justiça e misericórdia de Deus. Quando perdoamos, nos libertamos do peso do ressentimento e abrimos espaço para que Deus opere em nossos corações. Outro exemplo de obediência é a honestidade em todas as nossas ações. Mesmo quando uma mentira poderia nos favorecer ou evitar problemas, escolher a verdade é um ato de confiança em Deus. Acreditamos que Ele honrará nossa integridade e nos sustentará, independentemente das circunstâncias. Isso se estende a outras áreas, como ser justo nos negócios, tratar as pessoas com respeito e agir com compaixão. A confiança em Deus também se manifesta na forma como lidamos com as preocupações. Em vez de nos consumirmos com a ansiedade sobre o futuro, podemos entregar nossas ansiedades a Deus, confiando que Ele cuidará de nós. Isso não significa que não devemos planejar ou nos preparar, mas sim que não precisamos carregar o peso do mundo em nossos ombros. Ao confiar em Deus, encontramos descanso e paz em meio às incertezas. É importante também cultivar a paciência. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus tem um tempo perfeito para tudo. Aprender a esperar e a confiar no tempo de Deus é uma demonstração de fé. Durante esse período de espera, podemos crescer, aprender e nos preparar para as bênçãos que virão. A paciência nos ensina a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. Além disso, é fundamental praticar a generosidade. Compartilhar com os outros aquilo que temos, seja tempo, recursos ou habilidades, é uma forma de demonstrar nossa confiança em Deus. Acreditamos que, ao dar, não ficaremos desamparados, pois Deus supre todas as nossas necessidades.
A generosidade nos permite ser canais das bênçãos de Deus na vida de outras pessoas, refletindo seu amor e cuidado. A oração contínua é outra maneira de aplicar nossa confiança em Deus. Manter uma comunicação constante com Ele nos ajuda a permanecer focados e alinhados com Sua vontade. Podemos orar em qualquer momento, seja em silêncio, seja em voz alta, compartilhando nossos pensamentos, preocupações e agradecimentos. A oração nos fortalece e nos dá clareza para enfrentar as situações do dia a dia. Também é importante buscar a sabedoria de Deus em nossas decisões. Antes de tomar uma decisão importante, podemos orar e pedir orientação. Deus promete dar sabedoria àqueles que a pedem com fé. Ao confiar nele para nos guiar, evitamos erros e escolhas que poderiam nos afastar de seus propósitos. Não podemos esquecer a importância de estar em comunhão com outros crentes. Participar de uma comunidade de fé nos ajuda a crescer, a ser encorajados e a encorajar outros. Compartilhando experiências, aprendemos uns com os outros e fortalecemos nossa confiança em Deus. A comunhão nos oferece suporte nos momentos difíceis e celebração nas alegrias. Por fim, devemos lembrar que confiar em Deus implica em nos entregarmos completamente a Ele. Isso significa colocar nossos sonhos, planos e preocupações em Suas mãos. É reconhecer que Ele tem o controle e que seus caminhos são melhores que os nossos. Essa entrega total pode ser desafiadora, mas é libertadora. Quando confiamos plenamente em Deus, vivemos com mais paz, alegria e propósito. Em resumo, aplicar a confiança em Deus no dia a dia envolve viver de acordo com seus princípios, manter um relacionamento próximo com Ele através da oração e da leitura da Bíblia, praticar a gratidão, a obediência, o perdão, a generosidade e a paciência. É um caminho de crescimento contínuo, no qual somos transformados, capacitados a enfrentar qualquer situação com fé e coragem. Ao fazer isso, não apenas fortalecemos nossa própria vida espiritual, mas também impactamos positivamente aqueles que nos rodeiam, sendo testemunhas vivas do amor e da fidelidade de Deus. Também é essencial nos cercarmos de uma comunidade de fé. Ter pessoas com quem compartilhar nossa jornada, que nos apoiam, nos aconselham e oram conosco faz toda a diferença. Ninguém deve caminhar sozinho. A comunhão nos fortalece e nos ajuda a crescer. Ao nos envolvermos com outros que compartilham dos mesmos valores e crenças, encontramos encorajamento nos momentos difíceis e alegria nas conquistas. A comunidade de fé é como uma família espiritual, onde podemos ser autênticos, receber suporte e também oferecer ajuda aos outros. Agora, vamos aprofundar na questão da ansiedade. Vivemos em tempos onde a ansiedade tem sido um problema cada vez mais comum. São muitas as pressões, expectativas e incertezas que enfrentamos diariamente. O ritmo acelerado da vida moderna, a sobrecarga de informações e as demandas pessoais e profissionais podem nos deixar sobrecarregados. Mas a fé em Deus pode nos ajudar a lidar com a ansiedade de maneira saudável. Primeiro, é importante reconhecer e aceitar que sentimos ansiedade. Não há vergonha nisso. Todos nós, em algum momento, enfrentamos preocupações que parecem maiores do que podemos suportar. O próximo passo é não deixar que ela nos controle. Podemos levar nossas preocupações a Deus em oração, como já mencionamos. Ao compartilhar nossos medos e inseguranças com Ele, estamos abrindo espaço para que Sua paz preencha nosso coração. A Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Além disso, podemos praticar atividades que ajudam a aliviar a ansiedade, como exercícios físicos, técnicas de respiração, momentos de lazer e descanso. Cuidar de nossa saúde física também é importante, pois corpo e mente estão interligados. Uma caminhada ao ar livre, a prática de um esporte ou mesmo exercícios de alongamento podem contribuir para reduzir os níveis de estresse. Alimentação equilibrada e sono adequado também são fundamentais para manter o bem-estar. Lembre-se de que Jesus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades.
Lemos: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Que conforto saber que não precisamos carregar esse peso sozinhos. Deus se preocupa com cada detalhe de nossas vidas e deseja nos dar alívio e descanso. Ao confiar nele, permitimos que sua presença traga serenidade em meio às tempestades internas. Outro aspecto crucial é entender o tempo de Deus. Muitas vezes, queremos que tudo aconteça imediatamente. Vivemos em uma cultura de imediatismo, onde a espera é vista como algo negativo. Mas Deus tem seu próprio tempo, que é perfeito. Aprender a esperar em Deus é um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento. A Bíblia nos ensina que há tempo para tudo, e que seus planos são melhores do que os nossos. A espera pode nos ensinar paciência, fortalecer nossa fé e nos preparar para o que está por vir. Enquanto esperamos, podemos usar esse tempo para nos preparar, para aprender, para fortalecer nossa fé. Podemos confiar que Deus sabe o que é melhor e que suas promessas se cumprirão no momento certo. Esse período de espera não é uma inatividade, mas sim um tempo de construção. Podemos nos envolver em atividades que nos edifiquem, buscar conhecimento, desenvolver habilidades e aprofundar nosso relacionamento com Deus. Por fim, a oração é a chave que nos conecta com Deus em todas essas situações. É através da oração que podemos fortalecer nosso relacionamento com Ele, encontrar paz, direção e força. A oração nos permite expressar nossos sentimentos mais profundos, nossas alegrias e tristezas, nossas esperanças e medos. É um diálogo contínuo que nos mantém alinhados com a vontade de Deus e sensíveis à sua voz. Quero te encorajar a reservar um tempo diariamente para a oração. Pode ser ao acordar, antes de dormir, ou em qualquer momento que você sentir necessidade. Não precisa ser algo formal ou complicado. Apenas abra seu coração. Converse com Deus como faria com um amigo próximo. Compartilhe seus pensamentos, peça orientação, agradeça pelas bênçãos. A consistência na oração nos ajuda a cultivar uma fé mais profunda e resiliente. Além disso, mantenha um coração aberto para ouvir. Deus fala de maneiras surpreendentes. Esteja atento às pequenas coisas, aos detalhes, às mensagens que podem chegar de formas inesperadas. Pode ser através de uma passagem bíblica que salta aos seus olhos, uma conversa significativa com alguém, ou até mesmo uma situação cotidiana que traz uma reflexão importante. Estar sensível à voz de Deus nos permite perceber sua direção e cuidado em nossas vidas. Concluindo, confiar em Deus é uma jornada maravilhosa que transforma nossas vidas. Não elimina os problemas, mas nos dá força para enfrentá-los. Nos oferece paz em meio à tempestade, esperança em tempos de dificuldade e alegria que não depende das circunstâncias. A fé em Deus nos dá uma base sólida para construir nossa vida, nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e nos permite experimentar um amor que transcende todo entendimento. Se você ainda não experimentou essa confiança, te convido a dar esse passo hoje. Abra seu coração para Deus, busque conhecê-lo mais profundamente. Ele está sempre pronto a nos receber, nos amar e nos guiar. Não importa quais sejam suas experiências passadas ou onde você esteja agora, Deus deseja ter um relacionamento pessoal com você. Ao nos aproximarmos dele, encontramos propósito, identidade e uma esperança que não decepciona. Também é essencial nos cercarmos de uma comunidade de fé. Ter pessoas com quem compartilhar nossa jornada, que nos apoiam, nos aconselham e oram conosco faz toda a diferença. A comunhão nos fortalece e nos ajuda a crescer. Em momentos de alegria, temos com quem celebrar. Em momentos de tristeza, temos com quem contar. A Bíblia nos encoraja a carregar os fardos uns dos outros, e é na comunidade que podemos viver essa realidade. Agora, reforçando a importância de lidar com a ansiedade, lembre-se de que não estamos sozinhos nessa luta. Deus nos oferece recursos e pessoas que podem nos ajudar. Se sentir necessidade, não hesite em procurar apoio profissional. Psicólogos e terapeutas podem fornecer ferramentas práticas para lidar com a ansiedade. Combinar a fé com cuidados profissionais é uma abordagem saudável e eficaz. Lembre-se de que Jesus disse:
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Este é um convite para entregar nossas cargas a Ele e confiar que Ele nos sustentará. Podemos encontrar descanso para nossas almas ao nos apoiarmos em Sua força e não apenas na nossa. Quanto ao entendimento do tempo de Deus, é importante reconhecer que nossos planos nem sempre se alinham com os dele. Isso pode ser difícil de aceitar, mas confiar que Ele tem o controle nos permite viver com mais tranquilidade. Podemos fazer nossa parte, planejar e trabalhar, mas devemos estar abertos às mudanças que podem ocorrer. Às vezes, portas se fecham para que outras melhores se abram. Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Enquanto esperamos pelo cumprimento das promessas de Deus, podemos nos dedicar ao crescimento pessoal e espiritual. Ler livros edificantes, participar de grupos de estudo, servir em nossa comunidade ou igreja são maneiras de utilizar bem esse tempo. Além disso, podemos desenvolver nossos talentos e habilidades, preparando-nos para as oportunidades futuras que Deus tem para nós. A oração contínua nos mantém conectados com Deus. Ela não deve ser reservada apenas para momentos de necessidade, mas fazer parte do nosso cotidiano. Podemos orar em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa prática nos ajuda a manter a perspectiva correta, alinhando nossos desejos e ações com a vontade de Deus. Quero te encorajar a buscar momentos de silêncio e reflexão. Em meio à agitação do dia a dia, é fácil nos distrairmos e perdermos o foco. Momentos de quietude nos permitem ouvir a voz de Deus com mais clareza. Pode ser durante uma caminhada, ao admirar a natureza ou simplesmente em um espaço tranquilo em casa. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que esta conversa tenha sido útil e inspiradora para você. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar desta reflexão. Ao espalharmos palavras de esperança e encorajamento, contribuímos para tornar o mundo um lugar melhor. Que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se de que você é amado, valorizado e que Deus tem um propósito especial para a sua vida. Não importa quais sejam os desafios que você esteja enfrentando, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho, oferecendo sua mão para te guiar e sustentar. Ao confiar em Deus, descobrimos uma paz que vai além da compreensão humana. Enfrentamos as tempestades com a certeza de que elas não duram para sempre e que sairemos mais fortes do outro lado. Nossa fé nos permite olhar para o futuro com esperança, sabendo que o melhor ainda está por vir. Seja qual for a sua situação atual, saiba que há um caminho de esperança e renovação disponível para você. Abra seu coração, dê o primeiro passo e permita que Deus transforme a sua vida de maneira extraordinária. Antes de terminar, gostaria de deixar algumas sugestões práticas para aprofundar sua confiança em Deus. 1. Estabeleça um tempo diário para meditação e oração. Dedicar um momento específico do seu dia para estar a sós com Deus pode transformar sua rotina e fortalecer sua relação com Ele. Mesmo que sejam apenas alguns minutos pela manhã antes de iniciar suas atividades ou à noite antes de dormir, esse tempo reservado permite que você se conecte profundamente com o Criador. Durante esse período, você pode refletir sobre suas experiências, expressar gratidão, apresentar suas preocupações e buscar orientação. Essa prática diária ajuda a cultivar a paz interior, a clareza mental e a sensibilidade espiritual, tornando-o mais receptivo à voz de Deus em sua vida cotidiana. 2. Leia a Bíblia regularmente. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, orientação e inspiração. Ao estabelecer o hábito de ler as Escrituras, você se familiariza com os ensinamentos divinos e aprofunda seu entendimento sobre a vontade de Deus para a sua vida. Você pode escolher um plano de leitura que abranja toda a Bíblia em um ano, focar em determinados livros que falem ao seu coração ou estudar temas específicos que sejam relevantes para suas circunstâncias atuais. A leitura regular da Bíblia não apenas enriquece seu conhecimento espiritual, mas também fortalece sua fé, fornece conforto em momentos de dificuldade e orienta suas decisões diárias. 3. Anote suas orações e reflexões.
Manter um diário espiritual é uma maneira eficaz de acompanhar seu crescimento pessoal e sua jornada de fé. Ao registrar suas orações, pensamentos, experiências e insights, você cria um registro tangível do seu relacionamento com Deus. Isso permite que você reflita sobre as lições aprendidas, reconheça padrões em seus sentimentos e ações, e perceba como Deus tem respondido às suas orações ao longo do tempo. Revisitar esses registros pode ser especialmente encorajador em momentos de dúvida ou desafio, lembrando das vitórias passadas e da fidelidade contínua de Deus em sua vida. 4. Pratique a gratidão intencionalmente. A gratidão é uma poderosa ferramenta para transformar sua perspectiva e aumentar sua felicidade. Todos os dias, reserve um momento para identificar e expressar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser aspectos simples, como a beleza de um pôr do sol, a saúde, a companhia de um amigo ou uma conquista no trabalho. Ao focar nas bênçãos presentes em sua vida, você alimenta uma atitude positiva e reconhece a presença e o cuidado de Deus em cada detalhe. Essa prática regular de gratidão ajuda a reduzir o estresse, aumenta a resiliência emocional e fortalece sua conexão espiritual. 5. Envolva-se em uma comunidade de fé. Participar ativamente de uma igreja, grupo de estudo bíblico ou comunidade religiosa proporciona um ambiente de apoio, crescimento mútuo e responsabilidade espiritual. Nesses espaços, você pode compartilhar suas experiências, aprender com as perspectivas de outros, receber encorajamento e encontrar oportunidades para servir. A comunhão com outros crentes fortalece sua fé, oferece suporte nos momentos difíceis e celebra junto com você as alegrias e conquistas. Além disso, estar em comunidade ajuda a desenvolver relacionamentos significativos baseados em valores compartilhados, se promove um senso de pertencimento. 6. Sirva aos outros. O serviço ao próximo é uma expressão prática do amor de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Ao ajudar aqueles que estão ao seu redor, seja através de voluntariado, atos de bondade, apoio emocional ou contribuição para causas sociais, você não apenas impacta positivamente a vida de outras pessoas, mas também encontra propósito e satisfação pessoal. Servir aos outros nos conecta com a essência da nossa fé, promove empatia e compaixão, e nos permite experimentar a alegria que vem de dar sem esperar algo em troca. Além disso, essas ações refletem a luz de Deus no mundo e podem inspirar outros a fazer o mesmo. 7. Cuide de si mesmo. Reconheça que seu corpo, mente e espírito estão interligados, e que cuidar de si mesmo é essencial para uma vida equilibrada e plena. Lembre-se de que você é uma criação valiosa de Deus e que seu bem-estar é importante. Adote hábitos saudáveis, como uma alimentação nutritiva, prática regular de exercícios físicos e sono adequado. Reserve tempo para atividades que lhe tragam alegria e relaxamento, como hobbies, leitura, música ou passeios na natureza. O autocuidado também inclui cuidar da saúde mental, gerenciando o estresse e buscando o equilíbrio emocional. Ao cuidar de si mesmo, você se torna mais capaz de servir a Deus e aos outros com energia, entusiasmo e autenticidade. 8. Procure apoio quando necessário. Não hesite em buscar ajuda profissional se estiver enfrentando desafios como ansiedade, depressão ou outras questões de saúde mental. Deus também age através de médicos, psicólogos e conselheiros para proporcionar cura e restauração. Reconhecer que precisamos de apoio é um ato de coragem e humildade. Além disso, compartilhar suas lutas com pessoas de confiança pode oferecer novas perspectivas, soluções e conforto. Lembre-se de que não estamos destinados a enfrentar as dificuldades sozinhos, e que buscar ajuda é um passo importante para a superação e crescimento. 9. Confie no processo. A jornada espiritual é contínua e envolve aprendizado constante. Haverá momentos de avanços significativos e outros de desafios ou estagnação aparente. É importante lembrar que cada experiência, seja ela positiva ou difícil, contribui para o seu desenvolvimento. Confie que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando não consegue ver resultados imediatos. Pratique a paciência e a perseverança, sabendo que o crescimento espiritual é um processo que requer tempo, dedicação e fé.
Mantenha-se aberto às lições que cada fase da vida pode oferecer e permita que elas moldem seu caráter e aprofundem sua relação com Deus. 10. Compartilhe sua fé. Dividir suas experiências com Deus pode ser uma fonte poderosa de inspiração e esperança para outras pessoas. Não tenha medo de falar sobre como a fé tem impactado sua vida, as transformações que vivenciou e as bênçãos que recebeu. Seu testemunho pessoal pode encorajar alguém que esteja enfrentando dificuldades, buscando respostas ou procurando um sentido maior para a vida. Ao compartilhar sua fé de forma autêntica e respeitosa, você contribui para espalhar a mensagem de amor, esperança e redenção, e ajuda a construir pontes entre as pessoas. Ao implementar essas práticas, você estará fortalecendo sua relação com Deus e permitindo que Ele trabalhe de forma ainda mais profunda em sua vida. Cada ação intencional aproxima você do propósito que Deus tem para si, trazendo maior clareza, paz e satisfação. Lembre-se de que a caminhada espiritual é pessoal e única. Portanto, encontre o ritmo e as práticas que melhor se adequem a você. Mais uma vez, agradeço por ter compartilhado este tempo comigo. Espero que estas reflexões tenham sido úteis e inspiradoras, e que você se sinta encorajado a continuar sua jornada de fé com renovado entusiasmo e dedicação. Que cada dia seja uma nova oportunidade de crescer em fé, esperança e amor, descobrindo mais sobre si mesmo e sobre o imenso amor de Deus por você. Até a próxima, e que a paz de Deus esteja sempre com você. Que Ele guie seus passos, ilumine seu caminho e encha seu coração de alegria e propósito.